Muito bem, família vascaína, meus queridos irmãos vascaínos, beleza? Tô chegando por aqui mais uma vez no canal Vasco Rádio, aqui amor, por aqui seu brother Mário Alves. Sonoinho, beleza, gente? Antes da vinhetinha de abertura, vou te falar o seguinte. Jornalista diz que Thiago Rodrigues, o nosso goleiro ainda do Vasco, né? Tá metendo o pé, tá indo embora. Vamos falar da reapresentação do futebol feminino. Vamos falar também de Manuel Capasso, que foi apresentado, revelou o número que vai jogar, qual o número da camisa dele. Vamos falar também bem rapidamente aí dos relacionados para o jogo contra o Trem do Amapá, Copa do Brasil amanhã. Vamos falar quem está lesionado. Enfim, tudo isso e muito mais só para você. Vasco Rádio, aqui é amor. Apresentação, Mário Alves. Muito bem, gente, estou voltando por aqui depois da nossa vinheta. Canal Vasco Rádio, aqui é amor, por aqui Mário Alves. Sonoinho, nesse dia 22 de fevereiro de 2023, essa quarta-feira animada, quarta-feira gostosa. Vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. Primeiramente, agradecendo a você que está inscrito no canal, você que está curtindo o nosso trabalho. Se você não está inscrito ainda, considere se inscrever. Inscreva-se, é gratuito, não custa nada. Beleza, gente? Aqui a gente trabalha com a verdade, não tem notícia gostosa, a gente fala a realidade dos fatos, tudo que acontece na vida do nosso gigante da colina. Beleza, família? E não se esqueça de dar aquele pato Donald no sininho, se você estiver se inscrevendo agora, e claro, assim você não perde nada do que rola por aqui. Vamos lá então, hoje dia 22 de fevereiro de 2023, coisas acontecendo. Primeiramente falando do futebol feminino, eu gosto de falar do futebol feminino, gosto de falar de esportes eletrônicos, futsal, tudo que acontece na vida do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, que não é mais Clube de Regatas, né? Mas que coisa! Pois é, tudo que acontece quando estou produzindo conteúdo, eu trato de tudo aqui, beleza? Então, futebol feminino, que ontem, inclusive, na live eu falei, né? Teve live ontem, né? Se você não viu, assiste lá, tá maneira. Ontem eu falei sobre o investimento, né? Estão aí, se é que se pode chamar de investimento, R$1 milhão pro time feminino do Vasco, que, na minha opinião, repito, não é nada. É uma porcaria de investimento, mas é o que estão dizendo que vão investir. Então, a nossa situação, falando de futebol, vai continuar mesmo. Vasco, terceira divisão do Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca rebaixado. Enfim, tá complicado, família. E as meninas, acho que ainda resistem, né? Estão se reapresentando amanhã, dia 23, para exames físicos, beleza? Então, futebol feminino se reapresentando amanhã, quinta-feira, dia 23, para começar a preparação para a próxima temporada. Muito bem, agora vamos falar aí sobre o jogo de amanhã rapidamente. Vasco e Trem do Amapá e Vasco, o mando de campo é dos caras. O jogo será em Brasília, mas antes, porém, a notícia que eu dei de futebol feminino, a fonte é do Twitter, Cruz Maltinas, tá bom? Fonte Twitter, Cruz Maltinas, é bom dar a fonte, né? Então, Vasco, Trem do Amapá e Vasco, amanhã, 21h30, estádio Mané Garrincha, primeira fase da Copa do Brasil. O Vasco joga pelo empate, claro, se vencer está classificado, se perder, dança roda. Então precisamos pelo menos de um empate contra o Trem. Eu acredito que possamos vencer, já que o Trem este ano jogou 10 vezes, não ganhou nenhuma. Empatou 5 e perdeu 5, fez 9 gols, tomou 19. Então o Vasco vem até apresentando um bom futebol, razoável para bom. Então tem tudo para ganhar essa partida amanhã, sem sustos, contra o Trem do Amapá. Vamos lá então aqui, ó. Quem tá lesionado? Quem não joga, Mário? Quem não joga é o seguinte aqui, ó. Lesionados, Marlon Gomes, Robson Bambu, Luca Orediano, né? Esse aí vai ficar lesionado por um pouco mais, ainda não se sabe quanto tempo, mas a coisinha dele é um pouquinho mais séria do que a dos outros, né? Luca Orediano vai ficar um pouquinho mais parado. E também o nosso presidente Figueiredo. Figueiredo talvez nem viaje para a BSB, para Brasília, tá bom? Talvez o Figueiredo nem viaje, parece que realmente não tem condições. E aqui a fonte é o Papo na Colina. Ainda falando aqui entre Vasco e Trem do Amapá, vamos falar aqui sobre os relacionados para essa partida. Deixa eu dar um zoom na parada aqui, ó. Goleiros, Cadu, Ivan, Léo Jardim. Quem mais aqui, ó? Defensores, né? O sistema defensivo. Tem o Conceição, né? O Anderson Conceição, o Léo, que é o Léo Pelé, Lucas Piton, o Miranda, Paulinho, Paulo Vitor, Puma Rodrigues e o Zé Vitor. No meio-campo, relacionados são Alex Teixeira, o Barros, o Deluca, o Galarza, o Jair, que está voltando, Nenê e também o Rodrigo.
E no ataque, Mário, quem está relacionado? O atacante é essa parada aqui, ó. Egnaldo, Eric Marcos, Gabriel Peck, o Pedro Toca Raul e também o Vinícius. São aí os relacionados para essa partida contra o Trem do Amapá. Amanhã, repito, 21h30, 9h30 da noite, Mané Garrincha, Brasília, primeira fase Copa do Brasil. Vasco precisa pelo menos de um empate e, claro, vencendo, estará automaticamente classificado para a próxima fase, em que vai pegar o Tum-Tum do Maranhão ou o ABC de Natal. Muito bem, família, agora vamos falar sobre o goleiro Thiago Rodrigues, que está metendo o pé de São Januário, de acordo aqui, ó, com o jornalista Marcos Vasconcelos, da Super Rádio Tupi. Marco Vasconcelos, jornalista da Super Rádio Tupi, informou que Thiago Rodrigues está indo embora de São Januário, não fará mais parte do elenco do Vasco da Gama, tá bom? Tá metendo o pé. O Marcos Vasconcelos disse que não sabe para qual clube o goleiro ainda do Vasco vai, para onde ele vai, mas garante que não é para um clube da Série A. Então, Thiago Rodrigues está fazendo suas malas e indo embora de São Januário. A fonte, Twitter, jornalista da Rádio Tupi, Marcos Vasconcelos. Muito bem, família, agora para fechar, falamos do zagueiro argentino recém-chegado em São Januário, Manuel Capasso. Tomara que ele não jogue sendo um bagaço, né não, cara? Capasso tá aí, chegou, foi apresentado, né? Não reapresentado, ele foi apresentado, né? Já faz parte aí do elenco do Vasco, porém ainda não pode jogar, porque, claro, tem as questões burocráticas, as questões que tratam dos documentos do jogador, que ele precisa, claro, ser registrado no BID da CBF, né? E também no BIRA da FERJ, BID da CBF, BIRA da FERJ. Ele precisa ter o seu registro, tudo certinho, bonitinho, para poder jogar pelo Clube de Regatas, pelo Vasco da Gama, né, cara? Então, Capasso, claro, não joga amanhã ainda contra o Trem do Amapá pela Copa do Brasil. Dizem as más línguas ou as boas línguas que ele deverá enfrentar a Mulambada, né, na outra semana, né? Sábado agora tem Mulambada e Botafogo, né? E aí na outra semana tem Gigante da Colina contra Mulambada Asquerosa, Vasco e Urubu. Então o Manuel Capasso se preparando, vem treinando forte, está em forma e deve jogar contra a Mulambada. Está aí tendo sua documentação registrada na FERJ e também na CBF. E o zagueiro argentino, Manu Capasso, revelou que vai jogar, né? Ele costuma jogar com a camisa número 22. Então, inclusive, ele botou nas redes sociais aí a sua camisa número 22, que será a sua camisa, o seu número, o número que ele levará nas costas, na camisa do Gigante da Colina, do nosso Vascão da Gama, galera. E aí, o que você achou dessas notícias? Ah, e outra coisa, o Manu Capasso disse que está preparado, não tem problema algum para ele, ele pode jogar dos dois lados da zaga, não ao mesmo tempo, né? Pô, ao mesmo tempo tu tá de sacanagem, né? Se precisar dele na quarta zaga, pela esquerda, ele joga. Se precisar dele na zaga central, pela direita, ele também joga. Então o cara é um polivalente, ou um bivalente, né? No caso, bivalente. Pois é, família. Foram as informações desse vídeo. Valeu demais, muito obrigado. Mande aí um comentário o que você acha de todas essas notícias aí. Futebol feminino, os relacionados contra o Trem do Amapá, amanhã em Brasília, jogo pela Copa do Brasil. O que você achou disso tudo? A apresentação do Manu Capasso, vai jogar com a 22, joga pelos dois lados da zaga. O que você achou disso tudo aí? Deixa um comentário, participa, interaja comigo. Por aqui, Mário Alves, Sonoio, canal Vasco Rádio, aqui amor. Muito amor, valeu família, até a próxima.